que fazer se você ou alguém estiver se engasgando? Preste bem atenção para saber o que fazer nesses momentos de emergência. Avalie a situação. Primeiramente, determine se a obstrução das vias aéreas é total ou parcial. Isso vai ajudar você a determinar o que deve fazer para ajudar. Se a pessoa que estiver sofrendo com falta de ar ainda conseguir falar, tossir ou chorar, significa que a obstrução é parcial. A pessoa ainda consegue respirar, mas pode estar ficando pálida, pois a respiração está obviamente limitada. Quando a obstrução da via aérea for completa, a pessoa não vai conseguir responder às suas perguntas, nem tossir ou respirar. A vítima também vai, muito provavelmente, agarrar a sua própria garganta e as suas unhas e lábios podem ficar azuis. Isso tudo é causado pela falta total de oxigênio. Encoraje a pessoa a tossir. A coisa certa a ser feita. Se o bloqueio é parcial, diga para a pessoa tossir. Tossir é a maneira mais eficaz para limpar as vias aéreas e empurrar um pedaço de comida para fora da traqueia. A melhor coisa a se fazer nessa situação é acalmar a pessoa. Auxilie dizendo que tudo vai ficar bem e encoraje-a a tossir. A coisa errada a ser feita. Quando alguém está se engasgando, tentar suprimir a tosse, deixar as costas retas e respirar pelo nariz. Isso é a pior coisa que você pode fazer nessa situação. Beber alguma coisa também não é uma boa ideia. Dê um copo de água à vítima após a garganta estar livre. Se a pessoa não consegue tossir, bata nas costas dela. Coisa certa a ser feita. Se a vítima não consegue tossir, a primeira coisa que deve ser feita é ficar atrás dela e curvá-la para frente. Você pode usar o seu joelho ou o encosto de uma cadeira para apoio. Dê 5 golpes fortes entre as omoplatas, utilizando a parte inferior da mão. Faça questão de direcionar estes golpes para cima, em direção à boca da vítima, ao invés de fazer golpes horizontais. Faça uma pausa após cada golpe e confira se funcionou. Isso deve ajudar a pessoa a se livrar do objeto que está obstruindo a via aérea. Coisa errada a ser feita. Nunca golpeie uma pessoa que está ereta e jamais use os seus punhos. Isso somente vai fazer com que o pedaço de comida entre ainda mais fundo e bloqueie a via aérea ainda mais. Se a pessoa começar a tossir, pare de golpear as costas dela. Se a pessoa não consegue respirar, faça a manobra de Hamilton. Manobra de Hamilton. Coisa certa a ser feita. Fique de pé atrás da vítima e coloque os seus braços ao redor do tronco dela. Faça um punho com uma mão e coloque sobre o estômago da pessoa, entre o umbigo e as costelas inferiores. Então agarre o seu punho com a outra mão. Agora, rapidamente, puxe o seu punho para cima em direção ao diafragma da vítima diversas vezes.
Siga fazendo isso até que a via aérea tenha sido limpa. Coisa errada a ser feita. Não bata nas costas da vítima. Isso só vai piorar a situação. E faça questão de que os seus braços não estejam ao redor das costelas da pessoa, caso contrário você pode acabar quebrando-as. Os seus braços devem passar por baixo das costelas, ajudando uma pessoa inconsciente. Coisa certa a ser feita. Se a vítima desmaiou, deite-a de costas. Sente sobre o quadril da pessoa e fique de frente para ela. Coloque uma das suas mãos sobre a outra e coloque a base da sua palma entre o umbigo e as costelas inferiores. De maneira vigorosa, empurre o abdômen em direção ao diafragma. Respeite isso diversas vezes até que as vias aéreas sejam liberadas. Se a pessoa não começar a respirar assim que o objeto for removido, é hora de fazer um RCP. Coisa errada a ser feita. Não mantenha a vítima de pé. Também é uma péssima ideia começar o RCP antes de remover o objeto que está bloqueando a traqueia, ajudando a si mesmo. Se você está se engasgando e começa a sufocar, mas não tem ninguém por perto para ajudá-lo, você pode salvar a sua própria vida. Certo? Comece a tossir e, se isso não ajudar, faça a manobra de Heimlich em si mesmo. Para fazer isso, faça um punho ou golpeie a si mesmo na região entre o umbigo e as costelas inferiores. Mova o seu punho para cima e para baixo em movimentos no formato de um J. Se isso não ajudar também, curve-se sobre uma cadeira, canto da mesa ou qualquer outro objeto sólido no nível de sua cintura e sempre empurre contra ele o mais forte que puder, mantendo seus braços esticados na sua frente. Faça isso até que o objeto seja expelido. Errado. Por mais impossível que possa parecer, não entre em pânico. Quanto mais você entrar em pânico, mais ar entra pela sua boca. E ar entrando pela boca só vai ajudar a empurrar o pedaço de comida mais profundamente. Não fique de pé, reto, e não golpeie a si mesmo no peito e nem nas costas, ajudando uma mulher grávida ou pessoas obesas. Alterar a manobra de Heimlich. Coloque as suas mãos o mais próximo que conseguir do abdômen, mais alto do que você normalmente faria. As suas mãos devem estar em cima das costelas inferiores da vítima. Você não vai conseguir fazer um movimento regular para cima, então pressione fortemente o peito com impulsos rápidos. Repita este procedimento até que a pessoa pare de sufocar, mas não continue se ela continuar inconsciente, salvando um bebê. Se a vítima tiver menos de 1 ano, deite-a de cabeça para baixo no seu antebraço. Faça questão de que a cabeça e o pescoço fiquem abaixo do tronco e apoie o queixo com a sua mão. Faça 5 golpes rápidos entre as omoplatas do bebê com a parte inferior da palma da sua mão. Se isso não ajudar a remover o objeto, deite o bebê de costas.
Use a mão para apoiar a cabeça e o pescoço, os quais novamente devem estar abaixo do tronco. Use 2 dedos para fazer 5 empurrões rápidos no externo da criança, salvando uma criança. Se a vítima é uma criança com mais de 1 ano, você deve seguir regras diferentes para salvá-la. Fique atrás dela ou, caso ela seja muito pequena, fique de joelhos. Coloque seus braços ao redor da cintura dela, faça um punho com uma mão e coloque-o entre o umbigo e as costelas inferiores com seu dedão para dentro. Agarre o punho com a outra mão, mova os seus cotovelos para os lados e pressione o estômago da criança com empurrões rápidos para dentro e para cima, salvando uma criança inconsciente. Se o bebê ou criança estiver inconsciente, tente deitá-lo de costas. Incline a cabeça para trás, levando o queixo para cima. Agora, se você enxergar o objeto que está trancando a via aérea, remova com os seus dedos. Se você conseguir remover o objeto, cubra a boca e o nariz da criança com a sua boca e force ar para o pulmão dela. Sinta se o tórax começou a se mexer e escute a respiração. Se a criança ainda não estiver respirando ou se você não conseguiu remover o objeto, comece a fazer compressões no peito. Lembre-se, para crianças pequenas você deve utilizar apenas 2 dedos sobre o externo. Comece a fazer ciclos de 5 compressões e uma respiração. Ligue para o 192 se você ainda não o fez e continue fazendo RCP até eles chegarem. Salvando um cachorro. Para ajudar um cachorro em apuros, primeiro certifique-se de que ele realmente está engasgado e não está sofrendo de tosse do canil ou doença do coração. Se o cachorro estiver incapaz de engolir, babando excessivamente, tossindo com força e agindo de maneira agitada, claramente significa que o animal está se engasgando. Se ele ainda está respirando bem, mas é evidente que possui uma obstrução nas vias aéreas, dê um tempo para que ele tente expelir o objeto. Se isso não ajudar, abra a boca do cachorro com uma mão na mandíbula superior e outra na mandíbula inferior. Para evitar lesões sérias em si mesmo, cubra os dentes do cachorro com os lábios dele enquanto você segura as mandíbulas. Pegue uma lanterna e tente enxergar o mais fundo que conseguir na garganta do cachorro. Se você vir alguma coisa bloqueando as vias aéreas dele, cuidadosamente remova o objeto com uma pinça. Se isso não funcionar, tente golpear as costas dele. O mesmo tipo de golpes entre as omoplatas com a parte inferior da palma da mão funciona tanto para humanos quanto para cachorros. Cerca de 4 a 5 golpes devem ser suficientes. Somente se nada funcionar, faça a manobra de Heimlich. Segure o cachorro ao redor da cintura com a cabeça dele virada para baixo. Faça um punho com uma mão, coloque-o abaixo da caixa torácica do cão, agarre o punho com a sua outra mão.
Se o animal for de pequeno ou médio porte, utilize 2 dedos ao invés do pulso. Repita grupos de 3 e 5 empurrões para dentro e para cima. Tenha cuidado para não quebrar as costelas do cachorro. Leve-o a um veterinário para conferir a saúde dele assim que você tiver conseguindo remover o objeto. Você já ajudou alguém que estava se engasgando? Foi difícil?